Eu fui bem hipócrita até o meu penúltimo período de psicologia. Aí no último período eu tirei esse adjetivo, já recebi outro. Foi inesquecível a primeira vez que eu fui a uma sessão de terapia enquanto eu era estudante de psicologia. Tão inesquecível que eu lembro dos detalhes. E eu quero te contar esses detalhes, não para te dizer que vai ser exatamente assim, mas para você ter uma noção, porque eu sei que para muita gente isso ainda é assim, obscuro. Ah, mas o que realmente acontece numa terapia? Eu sou Karine Ribeiro, sou psicóloga há 7 anos e hoje eu vou te contar como foi a primeira vez que eu fui a uma sessão de terapia. Eu fui hipócrita. No começo, eu até me perdoo, porque o começo da graduação eu tinha alguma noção, mas ainda assim era muito pouca do que era o curso. Eu fui entendendo as áreas de atuação na psicologia. Mas da metade do curso já tinha noção, já tinha professores falando, vamos lá, vamos fazer terapia, porque psicologia clínica é uma das áreas, talvez uma das mais conhecidas. Na época eu entendia que era muito delicada, mas hoje eu tenho uma visão assim mais profunda, porque eu vivo isso. Então é assim, é delicado, é uma responsabilidade assim enorme. Eu até comparo com a medicina no sentido de é um acompanhamento, um tratamento que salva vidas. Não é com intervenções cirúrgicas, com consultas, mas é com acompanhamento psicológico emocional, que se você já teve a sua vida salva por um acompanhamento psicológico, junto com medicação, junto com outras coisas, você vai entender o que eu tô falando. Durante boa parte da graduação, muitos professores já falavam que era necessário a gente ir lá para entender, para se terapeutizar, no sentido de olhar para as nossas questões, resolver algumas questões, porque quando a gente vai lidar com o outro e com a dor do outro, pode ser que a nossa dor se encontre com a dele e a gente não dê conta de cuidar do outro, porque a nossa dor ainda precisa ser cuidada. E mesmo com a dor cuidada, minha filha, ainda assim a gente vai se surpreender ali no meio do caminho quando aparece uma coisa nova. Mas é muito importante que o psicólogo ele se cuide através da terapia, porque ele vai lidar com a vida e com as dores de outras pessoas, e ele é a sua maior ferramenta de trabalho. O cuidado do próprio terapeuta é uma parte que não pode ser negligenciada de jeito nenhum, porque senão o próprio terapeuta não vai conseguir fornecer o que aquele cliente precisa, não vai conseguir estar inteiro, não vai conseguir caminhar com esse cliente e dar um suporte que ele realmente precisa. Isso não significa que o terapeuta ele não precisa ter problema nenhum, vai resolver tudo isso. Isso não é possível, mas significa que o terapeuta precisa ter o seu autossuporte, ele mesmo conseguir lidar com as questões dele, ok? Ele entender qual é o seu limite, dizer assim, nossa, aqui eu não consigo, aqui eu preciso parar, ou aqui eu preciso de mais suporte, e precisa ter a sua rede de apoio também fortalecida, porque todo mundo, inclusive psicólogo, precisa da sua rede de apoio. Então é por isso que o psicólogo ele precisa da terapia, porque ele trabalha diretamente com isso, mesmo que seja assim no hospital, na escola, ele vai lidar com o outro e com as suas feridas mais profundas, com as histórias mais incríveis, mais dolorosas do mundo. Imagina que o psicólogo, seja qual área ele estiver, ele vai entrar em contato com realidades e com histórias medonhas, intensas e tristes. Cuidar, ter as suas atividades fora do trabalho, se fortalecer psicologicamente e emocionalmente, para que ele consiga chegar num ponto de vou me sensibilizar com aquela história, mas eu também não vou me afundar junto. Preciso estar aqui para dar a mão. Se ele não conseguir fazer isso, como é que ele vai ajudar o cliente? Não tem como. Com todo esse esclarecimento, eu fiquei adiando. Uma boa parte também foi por questões financeiras. Eu não estava trabalhando enquanto eu estava na graduação.
eu dependia dos meus pais. E no último período da faculdade, eu fui. E no último período da faculdade, eu já fui com um olhar diferente, porque além de ir como cliente, eu também estava indo como futura profissional. Então, eu também fui para ver como que é. A gente teve um estágio na faculdade sobre psicologia clínica, mas olhar outro profissional atuando com você já seria uma experiência riquíssima. Então, eu me planejei o seguinte: na época, eu já tinha em mente qual era a abordagem que eu queria seguir. Eu procurei um profissional na abordagem mesma. Não sei se você sabe, mas existe TCC, que é muito famosa, psicanálise, humanismo, e tem a Gestalt terapia, que eu me apaixonei no último período e eu estudei, comecei a estudar e falei, vou procurar um psicólogo nessa abordagem, para eu entender como que é a atuação. Marquei, era próximo da faculdade, eu fui. O caminho já foi coisa de filme na minha cabeça. Porque o bairro onde ficava a minha faculdade era um bairro nobre, era um bairro considerado nobre. E ele era um bairro muito bonito, se você caminhava por dentro, tinha árvores e tal. Atravessei o bairro, cheguei num prédio. E esse prédio era muito grande, mas ao mesmo tempo ele era discreto, não sei te dizer. Esse era um prédio comum, sabe? Eu lembro o corredor. No final do corredor tinha uma janela que dava para ver a avenida. Eu me lembro batendo a porta, depois eu vi que tinha campainha e ele me recebeu na porta, muito simpático. Não foi aquela coisa formal assim: oi, querida, tudo bem? Boa tarde, não sei o que assim. Foi tipo assim: e aí, como é que você tá? Bem-vinda. Sabe aquelas pessoas que exalam simpatia, que parece que não estão forçando? Ou não é algo muito formal? É uma pessoa assim que sabe te deixar à vontade. Entrei. Tinha uma recepçãozinha com uma televisão, um balcão e duas cadeiras de espera. E tinham duas portas, eram duas salinhas dentro de uma sala, duas salas de atendimento. E a sala onde nós íamos fazer terapia era a primeira. E ao abrir essa sala, eu lembro que tinha um tapete felpudo, bege. Tinha uma parede do lado de cá, que tinha uma prateleira e uma mesa e uma cadeira bem bonita, assim, branca. Tipo cadeira de gamer, que era a cadeira dele. Tinha uma mesinha de centro pequenininha e duas poltronas embaixo do ar-condicionado, que era geralmente onde os clientes sentavam. Mas ele me deixou à vontade para escolher o lugar que eu queria sentar. Ele foi em pé na porta e falou assim: fica à vontade. E aí eu sentei lá na poltroninha. Aí me perguntou se foi difícil de achar o lugar, como é que eu tava, como é que foi, o caminho até aqui. E eu contei pra ele, né? Daí eu já achei legal, porque não foi a pergunta direto de então, o que você veio fazer aqui, o que você está buscando? Foi assim, perguntando como é que foi o caminho, se foi difícil de achar ou não. Eu jurava que eu estava ótima, muito bem, que eu não precisava, eu só estava indo para ver como era, para dar o check na lista e para ver como ele atendia para eu aprender alguma coisa. Juro. Mas no ambiente e quando eu comecei a falar, teve uma coisa assim que saltou a minha boca, assim, borbulhou, sabe? Uma coisa que estava dentro da sua boca, um assunto que estava bem aqui. Você não sabia que ele estava bem aqui, mas na hora que você abriu a boca, ele pulou. Tipo assim, opa, é minha hora de aparecer. Tiveram dois assuntos que pularam da minha boca e eu nem tinha me dado conta que esses assuntos estavam precisando sair. Menina, eu comecei a falar igual uma metralhadora. Enquanto eu falava, eu lembro que eu ficava olhando para a parede, porque para mim parece que eu estava falando e olhando o que eu estava falando. Enquanto eu estava falando, as coisas estavam se organizando na minha cabeça. Outra coisa que eu jurei que não ia acontecer, porque estava muito bem. Eu jurava que eu não ia chorar. E eu chorei, menina. Chorei. Uma coisa assim que eu não tava nem entendendo na hora. Que eu lembro que eu fiz assim, eita. E aí veio. Chorei. Foi muito
aliviador. Será que existe essa palavra? Trouxe um alívio, sabe? Nessa primeira sessão. Me explicou algumas coisas mais burocráticas, mas consegui também falar muita coisa. E para mim foi marcante esse primeiro encontro, porque eu consegui visualizar, tive a experiência de cliente e comecei a ter uma visão enquanto profissional. Como ele era da mesma abordagem que eu, a gente começou a trocar figurinha também sobre isso. Foi um processo terapêutico junto com uma experiência, com uma observação profissional, sabe? Eu estava observando ele enquanto profissional ao mesmo tempo que eu estava conseguindo é, viver o meu processo dentro da terapia. E deu certo. Eu tive a sorte, vou dizer assim, de ter uma boa experiência com o primeiro profissional, o primeiro psicólogo que eu tive contato, com a primeira sessão de terapia e com os meses. Eu fiquei mais ou menos uns 3, 4 meses ali. Porque depois eu fui entender que existem péssimos profissionais. E fui entender também que nem sempre de primeira você se conecta com o seu terapeuta. Às vezes o terapeuta é um bom profissional, mas vocês não se conectaram. Às vezes é um bom profissional, vocês não se conectaram de primeira, mas durante o processo vocês vão se conectando, que é algo extremamente normal. Algumas pessoas conseguem ter essa conexão de primeira, outras vão construindo, precisam de mais algum tempo. E tem algumas outras situações que você não se conecta assim de jeito nenhum, nem dando uma chance. Coisa que eu também vivi depois. Tive uma ótima experiência. Uma pessoa que eu carrego com muito carinho. Depois nós viramos colegas de profissão mesmo, né? E aí eu fui buscar um outro terapeuta. Mas eu sei, querida, que nem sempre acontece assim. Nem sempre é assim, uau, incrível. Eu sei que para alguns é um processo mais demorado para criar vínculos. Eu sei que para alguns a primeira experiência é péssima, porque infelizmente encontrou um péssimo profissional, antiético ou sem noção, sabe? Nossa, já escutei tanta coisa. Por exemplo, meu psicólogo fala muito dele na sessão. Isso é normal? Não, querido, isso não é normal. Você já teve uma experiência assim? Se você teve uma péssima experiência de primeiro por um psicólogo que não foi um bom profissional, não desista não. Prossiga, busca. Eu conheço pessoas que fizeram várias tentativas e ali no terceiro, no quarto, até mais, eles finalmente se conectaram com o psicólogo. Sabe que hoje tem algo que ajuda nisso? São as redes sociais. Para isso, eu acho que elas são muito boas. Você tem uma ideia de quem é a pessoa, de como ela é, dos gostos, e você acaba se conectando. Então, eu acho isso legal. Não desista, não, se o primeiro foi péssimo. Existem muitos bons profissionais por aí. Essa foi um pouquinho da minha história com a terapia e eu espero ter te incentivado a buscar e a não desistir de primeira. Tá bem? Me acompanha aqui no canal que além do tema da ansiedade, eu falo também sobre terapia de uma forma mais descomplicada possível, porque eu sei que quanto mais a gente entende as coisas, mais seguro nós nos sentimos. Compartilha esse vídeo com a amiga que já foi em vários psicólogos e já desistiu no meio do caminho. Manda isso para ela para ver se dá uma animada. Se você gostou desse vídeo, dá um like e se inscreve. Toda terça e quinta tem vídeo aqui. Até o próximo vídeo.